Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou terminar de explicar essa primeira parte sobre as plantas que nós começamos semana passada. Essa explicação vai da página 277 até a página 282. Iremos falar sobre as características gerais das plantas, sobre as briófitas e sobre as pteridófitas, ok? Então, vamos lá. Ele começa com aquelas características gerais que nós já havíamos conversado. Então, ele fala aqui sobre o reino Plantae, que são conhecidas aproximadamente 400 mil espécies vegetais em todo o mundo, e que os organismos classificados no reino Plantae precisam apresentar algumas características básicas. Então, a primeira, elas são células do tipo eucarionte, ou seja, possuem um núcleo organizado, que o material genético não fica solto no citoplasma, tem a presença do núcleo. Outra característica é que os organismos do reino vegetal do reino Plantae são pluricelulares, ou seja, são compostos por várias células, são formadas por muitas células. Outra é a presença do cloroplasto, que é uma estrutura, um organoide que vai apresentar essa coloração verde e que também auxilia na produção da fotossíntese, na realização da fotossíntese. Logo, nós entendemos que esses organismos do reino Plantae, eles são autótrofos, ou seja, eles conseguem produzir o seu próprio alimento, que no caso das plantas seria através da fotossíntese, ok? Daí que ele também comenta sobre a origem das plantas, que há mais de 500 milhões de anos a maior parte da vida no planeta Terra estava nos oceanos, e as plantas como são vistas hoje, elas ainda não existiam. E os oceanos eles estavam cheios de algas unicelulares verdes, e elas passaram por processos de adaptação, de evolução, que permitiram a elas habitarem os ambientes terrestres. Mas as algas, elas não possuíam as características adaptativas necessárias para ficarem totalmente independentes da água. Então, com o passar de milhares de anos, as algas verdes unicelulares, elas foram se diferenciando por meio do processo da evolução, ao ponto de originarem as plantas. Então, por isso que nós falamos que a alga verde unicelular, ela é a ancestral das espécies vegetais que nós conhecemos hoje. Mas, como vocês viram, ela é unicelular. E eu acabei de falar 3 características básicas do reino Plantae, que seria a primeira, a multicelularidade, ou seja, os organismos do reino vegetal são multicelulares. E ela, por ser unicelular, não se enquadra nesse reino. Na verdade, as algas são do reino protista, certo? Então, aqui numa escala de evolução, nós vamos encontrar as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e, por fim, as angiospermas, que já vão possuir flores e frutos. Daí nós chegamos no primeiro grupo do reino Plantae, que são as briófitas, certo? Que são as mais primitivas viventes. Seus principais representantes são os musgos e as hepáticas. E assim como as primeiras algas que habitaram os ambientes terrestres, os musgos, eles ainda são dependentes da água para a reprodução, que nós vamos ver daqui a pouco. A água absorvida do ambiente passa diretamente de uma célula a outra através de suas paredes. Por isso, as briófitas são tão pequenas, por isso elas não crescem, porque essa distribuição da água, essa distribuição dos nutrientes, acontece de célula a célula. Diferente das pteridófitas e dos demais grupos que já possuem um sistema de vasos condutores. E assim como nós precisamos do gás oxigênio, precisamos dos nutrientes através do alimento, o sangue ele vai ser transportado por onde, no nosso caso? Através dos vasos sanguíneos. Então, as plantas também possuem esse mecanismo, porém, as briófitas não possuem. Então, essa distribuição da água, dos nutrientes, vai de célula a célula. Por isso que elas não conseguem crescer, porque é um sistema ineficiente, ok? E uma outra característica, além dessa ausência de vasos condutores, seria a presença do rizóide, do cauloide e filoide, que são estruturas mais simplificadas, mas que exercem as funções da raiz, do caule e da folha. Então, eu não posso falar que as briófitas possuem raízes, que possuem o caule, que possuem as folhas. Não, elas possuem os rizóides, o cauloide e o filoide. São estruturas muito simples, mas que a função é basicamente a mesma, ok? Então, aqui na parte da história evolutiva das briófitas. Nesse cladograma, nós conseguimos observar a história evolutiva do reino vegetal. Então, entre a alga verde unicelular ancestral e a briófita, possui esse ponto aqui em vermelho,
que vai representar uma novidade adaptativa, ou seja, uma novidade evolutiva, muito importante. Então, nessa transição, nós vamos encontrar duas novidades, a presença do embrião e a pluricelularidade. E é importante destacar que a alga verde unicelular ancestral ela não é considerada uma planta. E eu já falei o porquê, justamente porque ela não é pluricelular. E o surgimento do embrião foi muito importante porque aumentou a taxa de sobrevivência desses seres vivos. Ok? E a parte da reprodução? As briófitas, elas não vão produzir nem flores e nem frutos. Isso só nas angiospermas. E a reprodução deste grupo acontece por alternância de gerações. Ou seja, vai ter uma fase para a produção de esporos, na fase assexuada, e a outra produção dos gametas durante a fase sexuada. Vale lembrar qual é a diferença de uma reprodução sexuada para uma reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não tem o encontro dos gametas. Basta um único organismo que consegue se reproduzir. Agora, na reprodução sexuada, já vai ter um encontro dos gametas, tem geralmente ali do gameta masculino, gameta feminino, originando novos indivíduos, ok? Então, aqui nessa imagem, a alternância de gerações do musgo. Então, a água ela é extremamente fundamental, por quê? Para que os gametas consigam se locomover até a planta adulta. Então, ponto 1. A água vai levar os gametas masculinos até a planta feminina. E a fecundação dos gametas vai resultar no desenvolvimento de uma estrutura que vai produzir os esporos, que vai ser chamado de esporófito. Então, antes aqui no ponto 2, os gametas masculinos se juntam aos femininos, que vai surgir a célula ovo ou zigoto. Isso o quê? Após a fecundação, né? Então, primeiro a fecundação e depois tem esse surgimento da célula ovo ou do zigoto, que vai acabar resultando no desenvolvimento de uma estrutura que é o esporófito, que vai produzir os esporos. Então, o zigoto se desenvolve sobre a planta feminina e vai formar essa estrutura aqui, com uma cápsula na sua extremidade. E a cápsula vai produzir os esporos, que vão cair no solo e podem dar origem a uma nova planta. E ele fala, quando os esporos estão maduros, a cápsula do esporófito se abre, liberando-os no ambiente. E aí, quando eles encontram as condições ideais, os esporos vão germinar, originando uma nova planta. Coloquei aqui uma outra imagem, mas que é basicamente a mesma coisa. Então, primeiro, os gametas masculinos ser levados através da água até a planta feminina. Quando acontece a união dos gametas, quando acontece a fecundação, gameta masculino com gameta feminino, vai ter a formação de uma célula ovozigoto, que vai se desenvolver nessa planta feminina uma estrutura que é o esporófito, bem aqui em cima, nessa haste, que vai liberar os esporos no ambiente, caindo em uma condição ideal, um solo ideal, vai produzir a nova planta. E aqui eu havia falado para vocês até já anotaram no caderno ou no livro, o nome do gameta masculino, que é o anterozoide, gameta feminino, oosfera, e a fase duradoura das briófitas, ou seja, aquele que você vai observar por mais tempo, é o gametófito, que é esse aqui, ok? E a passageira é o esporófito, que é essa que tem essa haste na ponta, que vai liberar os esporos. Agora nós chegamos nas pteridófitas. Vocês já viram que as briófitas elas dependem da água devido ao seu modo de reprodução e também à ausência de um sistema de vasos condutores. Já as pteridófitas, elas são plantas que desenvolveram um sistema capaz de transportar água e por isso vão possuir estruturas mais complexas. Então aqui, nas pteridófitas, nós já vamos observar a presença da raiz, a presença do caule e também das folhas. Milhões de anos atrás existiam florestas de pteridófitas, com plantas muito maiores do que as que nós conhecemos hoje. Alguns representantes, samambaias, extremamente conhecidas, temos os xaxins, esses aqui, e também as avencas. A história evolutiva. A novidade evolutiva mais importante deste grupo das pteridófitas foi o surgimento dos vasos condutores de seiva, que permitiram que essas plantas conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho, as pteridófitas ainda vão ser dependentes da água na questão da reprodução, gameta masculino até o feminino. Porém, elas não precisam viver em um ambiente extremamente úmido. Elas
já possuem os vasos condutores de água, os vasos condutores ali da seiva, de todos os nutrientes que precisam. Por isso, elas possuem um porte, um tamanho maior que das briófitas. E isso, que eu acabei de falar, possibilitou, então, esse aumento do tamanho corporal, já que a água ela não precisa ser absorvida diretamente pelas células vegetais. Então, olha aqui, ó, vasos condutores de seiva. A partir das pteridófitas, ou seja, dos outros grupos vegetais, as gimnospermas e as angiospermas, elas também vão apresentar essa característica. E isso é extremamente importante. As pteridófitas foram as primeiras plantas a ter vasos condutores de seiva e, por isso, elas têm mais independência da água. As espermatófitas são as plantas que produzem sementes, que nós vamos encontrar lá nas gimnospermas. E como acontece a reprodução? Pteridófitas também não possuem flores e nem frutos, assim como as briófitas. As folhas das pteridófitas são conhecidas como frondes, e elas vão se desenrolar a partir do centro da planta. Então, essa aqui é fronde, ó, a folha inteira. E as folhas, elas vão ter um papel muito importante na reprodução, porque na face inferior da samambaia, geralmente vocês com certeza já devem ter observado, né? Tem os pontinhos pretos, que são os soros. E essas estruturas, elas são um conjunto formado por esporângios. Então, ó, os soros são uma estrutura formada por esporângios, que são responsáveis pela formação dos esporos. E já nas pteridófitas adultas, esses esporófitos, os soros, eles vão produzir o quê? Os esporos. E esses esporos, quando eles caem no ambiente, uma condição adequada, vão originar uma estrutura com órgãos reprodutores feminino e masculino, que é a hermafrodita, que é denominada de protalo, que é o gametófito, que vai produzir os gametas feminino e masculino. E com o auxílio da água, os gametas masculinos chegam aos gametas femininos, originando uma nova planta adulta, no protalo. Então, aqui uma outra imagem. Então, nós temos na face inferior o esporófito, que é a fase mais duradoura das pteridófitas, cheio de soros. E esse aqui, os esporos, na verdade, isso aqui é um esporângio que ele arrebentou, liberando todos os esporos ali, que caem no solo em uma condição adequada para seu desenvolvimento e vai originar o gametófito. Essa aqui já é a parte do gametófito, que ela vai originar os gametas masculino e feminino. Acontecendo um encontro, acontecendo a fecundação, vai originar a nova planta adulta. E depois que essa planta adulta já foi desenvolvida, o gametófito vai sumir. Ok? Então, é essa a parte da reprodução das pteridófitas. Ela é bem tranquila. Então, o gameta masculino é o mesmo nome, é um pterozoide, o gameta feminino ainda é a oosfera. E é a fase duradoura das pteridófitas, ou seja, que você observa por muito tempo, é o esporófito. É essa aqui. O gametófito do protalo, você não vai observar uma fase tão duradoura, ela é passageira, apenas na parte da reprodução. Ok? Então, essa foi a aula. Eu vou parar aqui de reproduzir, de compartilhar essa tela, daí eu voltei aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem, que a gente vai tirar na nossa próxima aula, na quarta-feira. Ok? Então, é isso aí, pessoal.